Então, pessoal, aqui estamos compartilhando aqui com vocês esse momento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você esteja nos vendo e nos ouvindo. Mas estamos aqui com Luiz Edmundo Rose e Andréa Rugda Kein, né, Andréa? Isso mesmo. É meio complicado, mas tudo bem. E estamos aqui para conversar sobre saúde corporativa, dentro do assunto saúde corporativa, voltado para os conselheiros, e aí vai ser bastante, os próximos minutos aí, para a gente conversar sobre o assunto. E primeiro me apresentar, meu nome é Ítalo Martins, eu vou aqui ajudar a moderar um pouquinho a nossa conversa. Mas eu sou cardiologista, sou componente do programa Empresa Saudável, lá com a Associação Brasileira de RH, de Recursos Humanos, a BRH Brasil. Colaboro lá com o Manual de Boas Práticas em Saúde Corporativas, que uma iniciativa conjunta da BRH e a ANS, onde eu tive o prazer de conhecer os dois, né, dentro desse programa. Sou médico, trabalhei com saúde suplementar durante 17 anos e hoje eu sou CEO da FIB, e a gente está apoiando essa iniciativa exatamente para ajudar aqui nesse impacto que a gente precisa fazer na saúde corporativa. E aí eu queria passar primeiro para André, por favor, André, para você se apresentar aí para os ouvintes. Grande abraço. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui. Adorei a ideia de falar sobre saúde corporativa dentro do contexto do conselho. Eu também trabalho junto com o Ítalo e com o Luiz no PES, Programa Empresa Saudável, na BRH. E também eu sou empresária, consultora, e eu tento em quatro conselhos diferentes, né, de diferentes tamanhos. Então, esse é um tema que eu gosto muito de falar, o tema de saúde, e é um prazer estar aqui com você. Perfeito, André. Luiz. Muito, muito bem-vinda. E Luiz, por favor. Olha, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Acho que vocês têm um belíssimo desafio de ser conselheiros num país como o nosso, né? Mas ao mesmo tempo uma missão muito nobre. Eu já tive a oportunidade de fazer esse papel, né? Inclusive pela empresa em que eu trabalhei, né? Inclusive em Paris pela COR, então do Conselho de Orientação era um dos órgãos do conselho que a COR tinha. E hoje eu sou diretor da BRH Brasil, tenho o prazer de trabalhar com o Ítalo e com a Andrea no programa da Empresa Saudável, e muito feliz de poder aqui estar contribuindo com vocês um tema que eu gosto muito, que é o tema da saúde. Aqui há muitos anos, né, nas empresas em que eu trabalhei, sempre foi um tema muito relevante. Perfeito, perfeito. Prazer de reencontrá-los e eu sei que o debate vai ser enriquecedor. Eu acho que o ponto principal aqui eu chamo a atenção não só da qualificação, mas da experiência, né? Assim, do tempo de trabalho junto com a saúde corporativa e aí saúde corporativa como um todo, né? Então, quando a gente fala saúde corporativa, a gente não está falando somente da saúde ocupacional, a gente está falando somente de uma saúde assistencial em loco dentro da empresa, que a gente chama em company, mas a gente está falando da saúde como um todo, dentro dos colaboradores, para os seus dependentes, e inclusive com impacto na comunidade, né? E gostaria de começar com aquela pergunta que não quer calar quando a gente fala de conselho. Por que que o conselho, né? Por que que o conselheiro de uma empresa pequena, média, grande, mas especialmente dessa nova geração de conselheiro, precisa entender e precisa conhecer mais de saúde? Isso é algo que a gente tinha debatido, mas vamos aqui, eu acho que poderia ser o pontapé inicial começar com esse assunto. André. Então, eu acho que assim, quando a gente olha o papel do conselheiro, qualquer tipo de conselheiro, né, seja ele deliberativo, administrativo ou consultivo, né, porque cada um tem papéis diferentes, é o nosso, o nosso principal, a nossa principal responsabilidade é ver duas coisas. Como que a gente garante a perenidade da empresa e a avaliação dos riscos, né? Então, e se a gente olhar esses dois temas apenas, perenidade e risco, a saúde tem que estar dentro, da pauta do conselho. Não digo que precisa estar em todas as reuniões, mas assim, tanto em uma questão de produtividade, dos funcionários, na parte de como eles estão
pensando, uma empresa sem saúde, ela nunca vai ser produtiva. E se a gente olhar apenas pelos aspectos de custo, que parece ser uma das formas que muitas pessoas olham, a gente está perdendo várias oportunidades de fazer coisas muito boas dentro do contexto de saúde corporativa. E André, eu aí acho que só você. eu queria Uhum. adicionar. Oi, Por favor, desculpa. por favor. Eu só ia adicionar o porquê que isso não acontece, né? Eu não sei tua experiência, Ítalo, mas a minha experiência é que isso não acontece porque os conselheiros não conhecem o tema e acham que não podem fazer nada, né? E aí vale tua chamada que saúde não é só assistencial e não é só um programa de saúde, é todo um outro contexto que é muito importante. Perfeito, André. Acho que você citou dois pontos importantíssimos, né? Risco, certo? E Perene. perenidade. Então, eu acho que a gente está falando de um assunto que, embora ficou mais em voga após a pandemia, que foi uma tragédia para muitos e um desafio para os demais, mas isso, quem trabalha com saúde corporativa entende isso profundamente já faz tempo. E aí eu passo a bola para o Luiz, já puxando. Bom, se é importante, mas por que que se fala menos do que deveria? Ou seja, se no conselho é importante se entender, e aí nesses aspectos que a Andrea colocou, mas por que se fala menos do que deveria? Por que que a gente acha que deveria se falar mais? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, porque temos uma compreensão, às vezes, errada de saúde, né? Alguns olham ela como um benefício, e se é um benefício, é um assunto de RH, não é com o conselho. Outros olham isso como um custo. Então, isso é função do CEO. Agora, se eu olhar o investimento, né, um dos investimentos que a empresa faz, e todo investimento que a empresa faz, ele tem que gerar valor, né? E se eu entender bem o valor que a saúde agrega aos negócios, como dizia a Andrea, a perenidade dos negócios, mas essencialmente a competitividade da empresa, nós estamos vivendo numa era em que nós dependemos essencialmente de tecnologia e inovação, e, sem dúvida, que como nós dependemos que ambas vão ser operadas por pessoas e pessoas que estejam bem, plenamente, com as suas energias, com a sua capacidade de pensar, de criar e de energia para realizar, vão levar enorme vantagem sobre outras empresas em que esse tema não consta da pauta da própria empresa e nem menos do conselho, né? Então, acho que são uma das coisas muito importantes para a gente olhar. Talvez a grande maioria das empresas hoje o conselheiro não deu a devida atenção para isso, mas quero dizer a vocês que existem empresas em que conselheiros dão, né? Já existem empresas que a saúde já faz pauta das agendas, mas eu diria que isso ainda é muito pouco, né? Nós temos que ter uma grande escalar para que um grande universo de conselheiros adotem esse tema, entre outros temas relevantes que ele já domina e dessa forma possa agregar valor para a empresa no presente e no futuro. Perfeito. É exatamente isso. E eu ainda pontuo. Talvez a sensibilização recente, pós-pandemia, tenha também de vários aspectos que eu acho que, inclusive, veio muito a pontuar, Luiz, o que você contextualizou, que é o motivo desse encontro aqui ser um dos 5 encontros que vai falar sobre o tema. Porque a gente vai ter que abordar aspectos do mercado, de futuro, saúde ocupacional, né? Então, tem vários aspectos, mas o que a gente está trazendo aqui, dessa importância é que talvez essa sensibilização, eu acho que a Andrea colocou em relação ao custo, talvez que tenha trazido para a pauta pela forma errada, vamos dizer assim, não errada, mas assim, por um ponto mais sensível, que é o custo, aumentou muito, né? Já vem aumentando, óbvio que a inflação médica sempre é superior à inflação normal em qualquer lugar do mundo, mas que veio por um motivo que realmente apertou no bolso ultimamente, né? E aí eu acho que talvez trazer esse contexto para vocês, em termos de saúde, custo, investimento, gasto,
né, é benefício, qual é o desafio de agregar essa equação que não é fácil, né? É do gasto da companhia com isso, da percepção de benefício, mas da estratégia de perenidade. Então, o que é que vocês trariam nesse desafio que não é fácil? Realmente é complicado. Eu até queria adicionar aí uma coisa que você falou, Ítalo, que eu acho que é importante, que a pandemia trouxe, quanto à saúde mental. E aí eu não quero dizer saúde mental no conceito de doença, mas o bem-estar do funcionário faz diferença na produtividade. Isso eu acho que foi um ganho que as empresas tiveram no bom sentido de entender a importância disso para a perenidade, para a diminuição de risco e tudo mais, que aí se torna mais importante ainda estar dentro da pauta do conselho, né? Mas Luiz. Perfeito. Oi. Bem, talvez a gente possa compartilhar uma pequena apresentação aqui Perfeito. e que dá para a gente uma linha do tempo e ao mesmo tempo a gente possa dar algumas questões que vocês possam focar, né, nas reuniões do conselho, mostrando o quanto esse assunto ele traz para nós uma série de oportunidades, né, que a gente precisa estar atentos. Então, um momentinho só. Essas perguntas nós já estamos discutindo, eu vou passando para frente, né? E André, nós estamos juntos nessa apresentação, e você também, Ítalo, né? A gente sabe, temos visto, né, um cenário, não só no Brasil, mas um cenário no mundo, de uma disparada de custos, e particularmente no Brasil, essa disparada tem se acentuado de tal forma que ela coloca em risco o sistema de saúde suplementar, como a gente chama, ou seja, coloca em risco tudo que a empresa hoje aporta para os seus funcionários, como, por exemplo, o plano de saúde e outras iniciativas que a gente vai estar discutindo aqui, né? Mas eu queria mostrar que isso é tão relevante que os Estados Unidos hoje gastam quase 4,4 trilhões, ou seja, são mais de 2 vezes o tamanho do PIB inteiro do Brasil, é só gasto com saúde. E todo investimento que a gente fizer, a gente tem que fazer uma avaliação de custo-benefício, né? O quanto esse investimento que os Estados Unidos, por exemplo, fazem, que é o maior do mundo, absolutamente maior do mundo, tem trazido bons resultados. E quais são os resultados? Essa que é a questão mais importante. Então, quando o conselheiro avalia o investimento que é feito em saúde na sua empresa, acho que a primeira questão que ele tem que fazer é: esse investimento traz qual resultado para a empresa? Então, isso é fundamental que a empresa saiba fazer essa leitura do resultado que é aportado. No caso americano, se a gente for observar, imagine, com todo esse investimento, nós temos 40% da população americana, ou seja, 130 milhões de pessoas no total, que são ou pré-diabéticos ou diabéticos. Com todo esse investimento de saúde, você tem ali uma bomba relógio, né, que pode e aumenta sobremaneira o custo atual e futuro de saúde. Só hoje nos Estados Unidos se gastam com diabetes, ou seja, daqueles 34 milhões e meio de pessoas ali, se gastam quase 700 bilhões de dólares. Então, imagine quando esses pré-diabéticos, se nada for feito, se tornarem diabéticos, o quanto essa bola de neve vai, né? No caso do Brasil, né, antes disso, vou mostrar a situação da população americana em 2022 é muito preocupante, porque um terço é obesa, um terço com sobrepeso e apenas um terço que é normal, né? Então, essa é a situação que está nos Estados Unidos. Os dados de hoje já mostram que esse um terço já chega a 40% da população americana já está obesa, dados de pouquíssimo tempo de evolução. No caso do Brasil, o nosso custo, não só o custo vem crescendo, como a participação da saúde no PIB do Brasil está beirando os 10% do PIB, né? Então, ela é muito significativa. Para dar uma ideia para vocês, desses 711 bilhões que são gastos, o gasto do Ministério da Saúde no Brasil, né, não passa de 250 bilhões. Então, isso aqui, o resto é feito pela própria sociedade, é feito por cada um dos usuários, é pelo conjunto da sociedade que leva para 711. Então, é um custo em disparada, crescendo,
e isso vai levando toda uma preocupação na vida empresarial, né? E Os só, dados só do... aí para adicionar, Luiz, eu acho que assim, é por- importante dizer que desse custo que você indicou, que é 2/3, é, praticamente é 100% custeado por empresas, né? Assim, porque tem pouquíssimos planos individuais hoje em dia. Então, isso é um custo que as nossas empresas como um todo estão custeando, né? Então, só Sim. esse lembrete. Isso, isso aí, 70% dos planos de saúde são empresariais, né? Até a lógica do plano de saúde veio para as empresas, né? Então é isso mesmo, André. Eu acho que bem colocado aí. Desculpe, Luiz, a gente não, só perfeito. complementando, né? Muito bem complementado. As empresas, só esse 70% do universo das empresas gastam mais de 250 bilhões, quanto que todo o Ministério da Saúde gasta em conjunto, incluindo o salário dos funcionários, 231 bilhões. Ou seja, as empresas pagam mais do que o governo federal paga para todo o sistema, o SUS, todo o programa de vacinação, tudo que o Ministério aporta de saúde no Brasil, né? Então, as empresas têm um papel muito relevante e cada vez mais necessário, porque a gente sabe de que a demanda por inovação, por tecnologia, vai pressionando a parte de custo, ao mesmo tempo que vai ofertando soluções melhores para prolongar com qualidade as nossas vidas, né? Mas a situação do Brasil é preocupante. Nós temos já quase 60% da população do Brasil com sobrepeso. Isto se coloca, somado ao fato de que o Brasil, a despeito de qualquer impressão que a gente possa ter, de estando numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, as pessoas correndo, fazendo esporte, muitas academias, não corresponde à realidade. Nós somos um país destacadamente sedentário hoje no Brasil, né? E isso é muito preocupante, que quando a gente soma sobrepeso com sedentarismo, a gente leva a um risco, né, bastante elevado das que a gente chama as doenças não contagiosas, né? Por exemplo, falamos agora há pouco da diabetes, mas nós podemos falar, por exemplo, do câncer, nós podemos falar, por exemplo, da hipertensão e assim por diante. Tudo isso presente nas empresas, inflacionando o custo se nada for feito, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o custo da obesidade no Brasil, o Atlas Mundial da Obesidade, em 2023, mostrava que no ano 2035, o Brasil vai ser um dos países mais impactados pela obesidade, e isso vai representar nada mais, nada menos que 3% do PIB do Brasil. Então, veja, e quando a gente fala de PIB do Brasil, que aí se distribui por toda a riqueza gerada no Brasil, significa que impacta as empresas, muito mais do que 3%, que aqui está distribuído por toda a riqueza nacional. O próprio, a pergunta que se pode fazer, mas e é que está a atividade física dos jovens? Porque os jovens estão o futuro do Brasil, né? Quando a gente olha essa situação, olha, chama a atenção aqui, gente, que 83% dos jovens, quase 84%, estão fazendo insuficiente atividade física. Isto é um absurdo do ponto de vista de um país que se projeta para o futuro e um país que está diminuindo. Nós sabemos, né, a população jovem vem se reduzindo, mas está se concentrando uma população, a gente fala no neném, e o neném se inclui aqui a atividade física, né? Então, muito preocupante como cenário futuro. É, eu acho que esse é um cenário, se a gente olha para o futuro, né, e perenidade, eu acho que é um dos cenários mais preocupantes que a gente vê em termos de tendências, porque a população mais jovem, quando você olha a saúde, você até pode argumentar que a população um pouco mais velha, com mais idade, não tinha a mesma informação anos atrás sobre os riscos de obesidade, como isso ia aumentando, como é difícil retornar se sua taxa está alta e tudo mais. Mas agora a gente tem uma população aí que tem essa informação, né? Então a gente já sabe e tem muitos anos pela frente. Se a gente pensar na longevidade, a gente está falando que essas pessoas vão viver pelo menos 50 anos mais e cada vez mais vai aumentar esse risco e esse custo para a gente. Então, é uma questão muito preocupante e é uma questão
que não está na pauta das empresas, né? Porque a gente pensa em saúde, nos programas, a gente pensa muito nos nossos próprios colaboradores, mas o que que a gente está fazendo para educar dependentes? Tá aí um ponto aí para conselheiros estarem pensando um pouco. Eu É acho, que André, esse, que Desculpa. o que você está colocando é assim. Existe o que o Luiz está apresentando, né, Luiz, assim, é que existe vários aspectos em relação à saúde populacional que impacta diretamente, e aí trazendo muito para o assunto de como o conselheiro deve entender a política de saúde da empresa e como essa política pode impactar positivamente, não só no que a Andrea falou, de eh, da perenidade, da redução de risco e tudo mais, tá? Mas também na produtividade, como consequência, e na redução do custo. Ou seja, se a gente fala que o plano de saúde, que o gasto com saúde, que o gasto do absenteísmo, do presenteísmo, que tem esse contexto de saúde que o Luiz está colocando, impacta negativamente na empresa. E que se você estabelece políticas de saúde, você consegue reduzir esse impacto e ter um ganho não só de produtividade, de risco, né? E como um ganho financeiro, esse é o contexto importante. Ou seja, não é um hype, né? Não é uma moda, é uma questão de estratégia de longo prazo traduzido, como a Andrea colocou, em redução de risco e aumento da perenidade da empresa, né? E aí, Andrea e Luiz, até contextualizando isso, é, é, eu como operadora, né? Era muito comum empresas que tinham a mesma abrangência, o mesmo perfil de funcionários com a mesma atividade, ou seja, que eram para ter perfis de risco muito semelhantes, tinham gastos totalmente diferentes em termos do plano de saúde, de indicadores de saúde e tudo mais. Eu acho que o Luiz está colocando isso para contextualizar de que dentro desse contexto, ação, ou seja, dentro de uma política de saúde, você consegue ter realmente um impacto importante. Porque o que o Luiz está trazendo são pontos que são evitáveis, são pontos que são modificáveis, né? Então, que a gente consegue intervir, reduzir o custo e aumentar todos esse impacto positivamente. Correto, Luiz? Então, é esse o exatamente, contexto que você está trazendo, né? exatamente. O que significa também que nós estamos olhando a perspectiva dos anos que virão. Se eu não tomar uma ação agora na minha empresa, você veja que o contexto não vai facilitar as nossas vidas. O contexto mostra um aumento absurdo, né, de riscos, tanto pela obesidade, tanto aí pelo sedentarismo. Crianças de 0 a 4 anos, já com 14% da população de crianças de 0 a 4 anos, já estão com sobrepeso ou obesas. Quer dizer, é um número assim assustador comparado com qualquer outro país do mundo, né? Podíamos até discutir o porquê que isso aconteceu e acontece, mas vamos em frente. Ah, e aí nos coloca, então, diante de uma questão. E essa é uma questão importante a gente refletir, porque ela pode, a partir dessa discussão, a gente pode dizer o que que é estratégico e o que que nós podemos enfrentar e o que que é aquilo que eu diria, é a narrativa, né? Então, a narrativa explica e explica parcialmente todas essas três questões, de fato, têm impacto sobre o crescimento dos custos de saúde. É a medicina moderna, sem dúvida, novas tecnologias, é o envelhecimento da população, sem dúvida, agrega, são os fornecedores, mas por que que há algumas empresas que, como dizia você, Ítalo, a despeito de tudo isso, estão conseguindo manter exemplarmente o custo sob absoluto controle e aumentando inovações, introduzindo coisas novas, e mantendo a qualidade do serviço e o custo sob controle. Então, essas questões que faz parte o conselho deve ajudar o CEO, né, a fazer determinadas perguntas ao CEO que levem ao CEO a olhar esse tema como outros temas que hoje ele olha com todo carinho e atenção dentro da empresa. Porque eu vejo que nas empresas em que a saúde vai bem, o CEO está atento. Aonde ela vai mal é porque o CEO não deu foco. E se o CEO não dá foco, você sabe que toda a liderança que está abaixo dele vai fazer exatamente o mesmo, né? E se eu quiser resolver uma questão de saúde, eu preciso do engajamento da liderança, do CEO
E eu digo agora para vocês do próprio conselho. Quer dizer, esse engajamento é que vai produzir resultados extraordinários. O que é um resultado extraordinário em saúde? É o ter serviços de qualidade, tanto na promoção, quanto na prevenção, quanto nos cuidados, mantendo o custo sob absoluto controle. E isto é possível. Isto deve ser buscado, porque tem empresas que assim o fazem e assim, ao longo dos anos, têm sido exemplares nisso. Uma das razões pelas quais, né, André, que a gente se perde, e o Brasil é campeão nisso, um país de recursos escassos, estão nos desperdícios. E esses desperdícios que a gente observa, né, nas empresas estão pelo volume absurdo de consultas que os colaboradores acabam fazendo, sobre os olhos assim absurdamente fechados da área de recursos humanos, muitas vezes com os olhos fechados da corretora, que nada ajuda nesses casos, não alerta nesses casos, e da própria operadora, que se vitimiza muitas vezes por estar perdendo o seu lucro operacional e que também não faz o seu papel mais influente nessa cadeia de valor, quando todos deveriam estar unidos, todos deveriam estar unidos na melhoria do resultado. Então, seja exames, consultas, cirurgias, medicamentos, né? Todos eles fazem uma enorme pressão sobre os custos, totalmente desnecessária. E eu diria para Só, vocês, aqui só só para... voltando lá, Luiz, eu acho que Complementa, assim complementa. é importante porque o nosso modelo de saúde permite isso, né? O funcionário, o colaborador dependente, ele vê saúde com um cartão de crédito sem limite, porque não é ele que está pagando, mesmo que tenha coparticipação. E então é um sistema que, se a gente, como empresa, não estiver educando, por exemplo, você fez um exame esse mês, será que você precisa fazer o mesmo exame de colesterol daqui a um mês? Não, o índice não vai mudar. Mas isso tem acontecido. Então, atenção a esse desperdício é uma coisa que realmente pode ser gerenciado. E ele é gerenciado com comunicação. Não é que você vai chegar para o seu funcionário e falar, não, não faça exames, não é nada disso. Mas para que ele entenda o que que ele pode estar fazendo diferente, tá? Muito bem colocado. Então, é só eu Perfe- mostrar, por exemplo, aqui o crescimento absurdo dos exames no Brasil. Em 8 anos, isso aqui, os últimos dados da ANS disponíveis, são de 2022, mostram um crescimento dos exames per capita em 50%, mas o impacto que eles tiveram no custo foi de 95% a mais, né? E aqui vocês vejam, não tem nenhum efeito pandemia, porque esses números têm mantido absurdamente constantes. Aliás, na pandemia, houve um refreamento, como todos sabemos, da utilização dos planos de saúde, então esse custo caiu, mas a linha de base de 22, ela mantém a alta dos anos anteriores, né? E veja o seguinte, um ponto apenas para exemplificar, né, André? Né, apenas para demonstrar. Nós tínhamos em 2019, pelos dados da ANS, a cada 100 consultas, 19 eram feitas em pronto-socorro. Os últimos dados de 2022 mostram um crescimento para 24% de consultas em pronto-socorro. Mas vou explicar o que significa, por que que uma consulta num pronto-socorro não faz bem para ninguém. Não faz bem porque 95% das pessoas que costumam ir das empresas ao pronto-socorro não precisariam ter ido ao pronto-socorro. Tá? Pronto-socorro foi feito para urgência e emergência, não foi feito para tratar dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, não foi feito para isso. Né? E isso tem que ter um médico especializado, tem a telemedicina que pode resolver esse tipo de atenção mais urgente, né? E ele foi feito para coisas graves. Aqui no Brasil a gente usa e abusa. Uma consulta em pronto-socorro costuma elevar o custo em 7 vezes. Então, se eu faço, por exemplo, 24% de consultas em pronto-socorro e multiplicar por 7, você vê que só essas consultas do pronto-socorro dobram os custos com todas as consultas que aquela empresa está fazendo. Então, isso é algo totalmente dispensável por um bom sistema de comunicação, pelo esclarecimento claro do que isso significa. E olha que interessante, em E também empresas em que os... Hã? eu ia falar pela promoção da telemedicina, né? Pela Porque telemedicina. hoje em dia, antigamente foi difícil aprovar a telemedicina no Brasil, mas ela é muito eficaz para resolver vários problemas. Então, eu acho que assim é uma
é uma questão de educação mesmo. As pessoas não estão acostumadas a fazer telemedicina, a maior número, grande parte dos planos de saúde já tem isso incluso. É uma questão de educação mesmo, né? Exatamente. Educação, comunicação e controle, e gestão. Então, você precisa medir. Se você não medir, você não sabe se você está avançando ou andando para trás, né? Eu acho que isso que o conselho pode ajudar o CEO. O CEO, ele precisa ter o seu quadro de controle da empresa, o tableau de bord, né? Ele precisa ter lá, ele precisa saber exatamente quais são os números chaves que impactam o resultado da saúde e tê-los isso acompanhando mês a mês. Se ele fizer isso, o RH vai fazer o mesmo, todos da cadeia vão fazer o mesmo, os gestores vão fazer o mesmo. Então, quais são? Isso aqui é apenas um indicador. Um outro indicador, né, André, é a quantidade de, por exemplo, absurda de cirurgias que são feitas, algumas sem nenhuma necessidade, e uma segunda opinião poderia ter evitado que isso acontecesse. E essa é a parte talvez mais impactante no custo da empresa, é a hospitalização. É uma hospitalização desnecessária, exposição do risco da pessoa a uma Isso. cirurgia que não precisa, então você precisa ter a empresa não pode simplesmente assistir a um custo disparar ao colaborador expor a sua própria vida sem que ela não faça nada, né? Perfeito. Então, esse é um ponto muito relevante para a gente olhar para E isso. assim, eu acho que uma questão da segunda opinião é que não é um castigo, não é assim, tenha que ter a segunda opinião porque eu não acredito no seu médico. Não, não é isso. Segunda opinião é uma coisa simples. Você vai comprar um carro, você sempre pergunta para duas, três pessoas qual é o melhor carro. Você faz uma análise. Plano médico é a mesma coisa, não é assim ir fazer uma cirurgia sem pensar nas alternativas, sem ver coisas paliativas antes, porque uma cirurgia é um risco, né? Perfeito. Então, E André, até o complemento assim o que você está colocando, que é muito correto, na verdade assim, como eu sempre falei, quando um ou mais médicos começam a discutir, dois ou mais médicos começam a discutir um caso, só quem ganha é o paciente, né? E era interessante porque é muito comum no setor público, no setor público, que tem a educação, né, assim, a educação médica rodando, né? Então é muito mais comum ter a discussão que a gente chama de junta médica, de uma mesa redonda, de você discutir o caso e que muitas vezes os colegas discordam, né? E quem ganha com essa discordância, essa discussão, sempre é o paciente, porque a decisão final, em geral, é muito melhor do que a decisão inicial. Então, esse é um ganho que, na verdade, eu acho que a sociedade tem que aprender de que segunda, terceira, quarta opinião, especialmente para casos complexos, são muito bem-vindas. Mas eu vou trazer aqui um conceito, tá, que o Luiz tocou nesse assunto, que eu acho que é importante a gente fixar para o conselheiro, que é sobre a questão do aumento da frequência como principal fator da inflação médica. Porque todo mundo acha que os custos estão subindo, né, e acha que é o preço unitário. Na verdade, os preços, por exemplo, uma ressonância hoje é muito mais barata do que anos atrás. Então, se você for pensar em termos de inflação, perdeu para a inflação. É, Só que qual é o ponto? Se faz muito mais, é pela frequência. Então, antigamente só se fazia uma ressonância em alguns casos específicos. Hoje ficou muito mais acessível. Até a gente tem uma paródia que fala assim: a Avenida Paulista tem mais ressonância do que o Canadá, né? Então, e isso em um certo momento, eu não sei se ainda continua verdade, porque eu não fui atrás, mas em um certo momento era real, era verdade isso. Ou seja, a Avenida Paulista, os hospitais da Avenida Paulista têm mais ressonâncias do que o Canadá inteiro. Mas ao aumento da frequência. Então, em geral, o que o Luiz está chamando a atenção, e aí eu estou trazendo esse conceito para o conselheiro, é que não é o preço unitário que impacta. Em geral, ele é decrescente, né? Como qualquer tecnologia, vai ficando, vai utilizando, vai barateando ao longo do tempo, ou não aumenta o preço e tudo. Mas o grande ponto é o aumento da frequência. Esse é o grande ponto.
Então, se faz muito mais exames do que no passado, se faz muito mais cirurgias do que no passado, se faz muito mais consultas no pronto atendimento, como o Luiz colocou, do que no passado. E isso é o que mais incrementa no custo assistencial em relação de um plano de saúde, no custo geral, tá? Então, trazer esse conceito para o conselheiro é importantíssimo para quando você vai estabelecer uma política de que qual é o problema, né? Então, tem que ver a frequência muito mais do que o custo final, porque às vezes você está pagando relativamente barato, mas no final está fazendo tanto que não valeu a pena, né? Então, é muito trazendo esse conceito de frequência como um dos indicadores importantes a serem perseguidos, tá? Não é o É, e eu acho, porcentagem, muito bem colocado, é, né? e eu aí eu volto sempre na questão da educação do seu funcionário sobre o tema, né? Porque você não consegue evitar que ele vá fazer o que ele tem que fazer, mas eu posso até contar recentemente, eu fui no médico e me pediu uma ultrassonografia, uma tomografia e uma ressonância, no mesmo pedido. Aí para e fala assim, precisa dos três, ou você não vai diagnosticando com o mais barato e depois você vai avançando. E eu sei que muita gente teria feito os três de cara. Então, assim, a questão da educação, o investimento que você faz em educação do seu funcionário, de como ele pode usar o plano médico, que você depois pode ter um ROI direto na utilização, obviamente não é no primeiro mês, o investimento mais barato que existe, né? É. Quando a gente fala em saúde. O E aqui André, nós você estamos tocou numa... falando. Oh, desculpa, Luiz, pode falar. Não, é só fazer um comentário que lembrar que não só o custo da desnecessidade, mas o colaborador também paga um preço para isso. Se ele faz uma tomografia que não precisa, ele está se expondo a 1.540 vezes mais radiação do que ele se exporia a uma radiografia de um dente. 1.540, se ele fizer, por exemplo, uma tomografia da parte de baixo do ventre, é exatamente esse número que eu estou dizendo para você. Agora, se for necessário, faça, mas não fazer por fazer, porque os nossos números do Brasil não têm nenhuma correspondência com os números lá de fora, aonde há controle, e aqui no Brasil nós não temos. Perfeito. E, Luiz, trarei agora, a gente está começando a avançar aqui na nossa conversa, né? É, e eu traria alguns pontos. Beleza, isso aí foi o contexto, ou seja, a gente tem um contexto de que o conselheiro tem que entender de que isso é importante para a perenidade, para a gestão de risco da empresa, de que isso tem impacto, inclusive financeiro, direto e indireto, porque a gente está falando assim, não é somente na sustentabilidade de custo de saúde direto, mas é no presenteísmo, do absenteísmo e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui alguns pontos que vocês costumam conversar, inclusive no programa Empresa Saudável, né? Inclusive assim, eu digo, além de sugerir que o RH participe do programa Empresa Saudável para se capacitar, eu acho que isso é bem interessante, né, que é promovido lá pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. Mas a gente fala de alguns pontos aí, eu queria trazer os mais importantes. Eu vou começar com um e passar para vocês a bola para que vocês comentem. Mas, em geral, assim, quais são algumas dicas, assim, a gente não está falando que não precisa ter uma superestrutura. Às vezes é dar o primeiro passo. Sempre a gente recomenda. Qual é o primeiro passo? É aproveitar o custo, o gasto, o tempo e tudo que envolve saúde ocupacional para você começar a ter o seu diagnóstico, o seu entendimento dos seus problemas. Ou seja, a gente coloca o funcionário para ir pelo menos uma vez, em média um ano, às vezes a cada 2 anos, depende do porte da empresa, às vezes mais, às vezes menos, mas para transporte, tempo, ele vai no médico, ele é visto e muitas vezes acaba só fazendo o proforme para o saúde ocupacional e esquece que isso pode ser juntado, ou seja, pode ser unificado numa estratégia de dizer assim, poxa, pelo menos eu quero conhecer quantos obesos eu tenho, hipertenso, diabetes. Então, esse é o primeiro passo, assim, é, pega a tua estrutura, pega o teu gasto que tu fazes com a saúde ocupacional, que é uma boa ferramenta e você é obrigado a cumprir, para juntar com o assistencial e de que você faça primeiro um diagnóstico e depois você vai poder colocar os próximos passos. Mas, além disso, o que é que a gente poderia trazer aqui de impacto positivo, de que o conselheiro poderia, assim, perguntar o que é que está acontecendo na empresa, se a empresa está executando, ou que a empresa poderia dar o próximo passo?
Olha, Aí eu vou inverter esse ponto Eu aqui, ia vou tá começar bom. pelo Luiz e depois Tá para bom. André. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que trabalhar e tomar decisões em cima de números. Então, a empresa conhece a realidade de saúde que ela tem, e isso, como você muito bem dizia, se eu aproveitar o canal natural, né, da saúde ocupacional, eu tenho ali uma fonte muito rica de acompanhamento. Mas eu posso também fazer pesquisa, eu posso definir alguns indicadores e medi-los, né? Então, a primeira coisa é conhecer a própria realidade, porque é a partir desse conhecimento que você pode estabelecer duas coisas: uma política, ou seja, quais são as responsabilidades e as ações duradouras que eu tenho que ter na minha empresa, dado a natureza do meu negócio, a minha ambição de ser um lugar inovador, como você dizia, que as pessoas estejam ali inteiras e não presentes e não produtivas, né? Então, o tamanho da minha ambição deverá fazer parte de uma política que defina responsabilidades e principais programas e para onde eu vou, né? E isso pode abranger, inclusive, saúde mental, né? Isso pode abranger, por exemplo, né? Hoje, só fazendo parênteses, tem empresas que têm política para tudo. Política para custos, política para uso de hotel, política para uso de táxi, e não tem política nenhuma para a saúde. Então, a política ela orienta toda a liderança sobre aqueles pontos que são essenciais que deveríamos olhar. E, em seguida a isso, eu tenho uma política, eu tenho que ter um plano de ação. E esse plano de ação é que deve me propiciar a trabalhar, então, nessa direção. Perfeito. Ou seja, o diagnóstico adequado, mínimo, não precisa ser um super diagnóstico para poder avançar. E aí eu passo a bola aqui para a Andrea. O que é que você traria aqui para um conselheiro perguntar ou orientar dentro da empresa? Eu acho que com o diagnóstico, para fazer a política, a questão aí é prioridade, né? Não precisa fazer tudo, né? Se você tem um parque industrial, pode ser que seja diferente o seu problema. Então, assim, é, eu gosto de benchmarking, mas eu tenho muito medo de benchmarking, porque muitas vezes as empresas olham o que uma outra empresa de uma outra natureza, com outro perfil de funcionários está fazendo e quer implementar. Então, quando você olha os seus números, entende um pouco a sua população, o seu risco de população, você tem lá ocupacional, você tem informação do assistencial, você tem informação da sua demografia como um todo, né? Então, você pega esses números e aí prioriza, né? Então, não é fazer tudo, é priorizar, porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então, essa questão de priorizar as ações é fundamental. Perfeito. E com certeza eu só ia só terminar assim, e tudo passa por. Não é só o conselho, a liderança entender esses conceitos também. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Então a gente está falando de é, aproveitar o que a empresa já executa com saúde ocupacional, fazer um diagnóstico adequado e aí priorizar. Porque não tem, o recurso não é infinito. Perfeito. E é interessante porque o que a gente ouve também lá no Empresa Saudável é que sempre tem, e aí independente do estágio, se você está no começo, se você está no meio, ou se você já está no modo avançado, vamos dizer assim, né? Como o Luiz colocou, tem empresas que dão aula de como ter uma estratégia em relação à política de saúde. Mas é que você já tem algo estruturado, sempre tem como otimizar e organizar esses dados, né? Então, reavaliar, aquela questão da retroalimentação. A gente tem que reavaliar, priorizar novamente. Então, é meio que um método contínuo como gestão, que aí todo mundo aqui está, né? Perfeito. E, André, por favor, complemente. Eu ia complementar com o seguinte: Uhum. lá no Perto, a gente tem um programa onde a gente tem quais são as melhores práticas, né? Que isso veio de um documento que foi feito com várias empresas e tudo mais. E uma das coisas que a gente viu na última pesquisa
é que nenhuma empresa, e a gente está aí falando de 700 empresas que foram pesquisadas, tinha mais do que 50% das melhores práticas. Então, existe aí um mundo enorme do que você pode fazer, né? Assim, você prioriza e você fala, esse ano vou fazer A, B, C, ano que vem D, E, F e assim por diante. Porque tem muita coisa que pode ser feita e que vai ajudar. Lembrando que se você é uma empresa, quando você começa a melhorar os seus custos, você muda os custos da sociedade como um todo. Então, você, aí, se a gente olhar lá no olhar do ESG e tudo mais, você pode trazer impacto para o Brasil como um todo, na sua empresa, quando você olhar a questão da saúde como um todo. Perfeito, André. E aí eu vou puxar ainda alguns temas aqui que são abordados. Eu não, sem aprofundar, a gente não, é óbvio, não dá para esgotar todo o assunto aqui, mas eu acho que tem algumas, vamos dizer, algumas regras básicas quando a gente fala de saúde corporativa, que o conselheiro pode ficar atento de estar indagando ou estimulando aí, como o Luiz falou, a alta gestão, né? Que isso deve ser representado. Então, a atenção da saúde mental, que a Andrea colocou e o Luiz também, eu acho que a atenção da saúde mental, que foi sensibilizada no processo pós-pandemia, concordo? Outro ponto importantíssimo que eu trago para vocês, e é falado lá no programa Empresa Saudável, encontrar mais o corretor, o assessor, as consultorias, quando você tem uma empresa principalmente de maior porte. Existe vários papéis que são desempenhados, a operadora tem um programa, o Promoprev dentro, né? Então, tem várias empresas, operadoras que fazem gestão de saúde populacional e que a empresa tem que estar engajada, senão não acontece. A operadora sozinha não vai resolver. Outro ponto aqui que me vem à cabeça e que a gente fala muito no programa Empresa Saudável, não adianta a empresa querer controlar custo e na primeira oportunidade que a operadora pede uma segunda opinião, uma perícia, para avaliar, a primeira coisa que a empresa faz é ligar para liberar mais rápido o procedimento, né? Que não se trata de urgência. Então, poxa, você está dando. Verdade. É, então, acontece com muita frequência, né? Eu, Mas quando se é era. o executivo, nossa, mas tem que liberar. Não, é Não, para é o o bem do diretor, tem que liberar, mas funcionário. Mas calma. Então, outro ponto que aí é muito comum, plano com reembolso, certo? Para mim, reembolso é para ser a exceção, não é para ser a regra, né? Porque não tem como gerenciar a saúde com reembolso aberto totalmente e sem limite e sem qualquer tipo de regramento. Então, se quer controlar uma a saúde, quer fazer uma política de saúde, quer fazer uma de saúde, reembolso, algo que tem que ser usado com unha, né? Assim, é uma ótima ferramenta para quando você falar de rede, de atendimento de emergência e tudo mais, é maravilhoso, realmente adequado em muitas situações, mas com muita parcimônia, né? Então, às vezes reclamando do reajuste, mas não quer fazer alguns ajustes necessários dentro de uma apólice, estratégia de política. E aí eu queria o comentário aí da André e do Luiz também sobre esses pontos que muitas vezes não são falados, né? Mas que são É, assuntos e que às vezes para o conselho decidir vão modificar o tipo de apólice ou não. Porque às vezes tem uma exatamente. reclamação de que é acostumado a um método e que não tem como gerenciar a política de saúde se você não tem as intervenções. Então, eu queria a observação aí da André e do Luiz, por favor. Só ia observar o seguinte: o pior de reembolso é reembolso sem coparticipação, porque aí assim é assinar cheque em branco, né, Ítalo? Porque a gente vê isso. É, a coparticipação, ela existe, e aí eu acho que é uma questão importante também, que a coparticipação, ela existe para consulta e para exames, não necessariamente para os maiores custos da saúde. Uma coisa que eu acho que o Luiz vai comentar é que quando a gente tem uma boa comunicação, quando a gente tem um bom relacionamento com os nossos funcionários, a gente evita muito da judicialização. Essa palavra para mim é horrorosa de pronunciar. É, que é
também é uma questão que está elevando muitos custos. Então, assim, se o nosso funcionário confia no que a gente está fazendo, isso é muito importante. Aí eu passo um pouco para o isso. É, eu acho que o tema judicialização, entre outros indicadores, é um tema interessante para o Conselho observar, né? Porque eu acho que o tableau de bord, quer dizer, o painel de controle do presidente é um, e o painel de controle que o Conselho deveria olhar é muito mais reduzido e muito mais preciso, né, em termos de ajudar o CEO a conduzir esse trabalho de ter uma estratégia eficaz de saúde, né? Ou seja, que ele possa ele está em cima dos principais indicadores. E um indicador importante é a judicialização. A judicialização, ela, muitas vezes, eu não tive esse problema na minha vida tão significativo que ele é para algumas empresas, porque havia um diálogo muito aberto com as pessoas. E a falta de diálogo é que leva muitas vezes alguém a judicializar. E aí, nem sempre é bom para o colaborador. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que o médico prescreveu um remédio americano de última geração que custava US$ 300.000 e que era indicado para tratamento de melanoma em grau 4. Mas a pessoa estava no grau 1. Ela não tinha sequer utilizado o arsenal de soluções que até uma dermatologista pode utilizar. Ele estava utilizando algo que nos lembra muito bem o que a gente chama de conflito de interesses, né? A gente tem que estar bem atento com isso, né? Que há conflitos de interesses maiores e que muitas vezes acabam levando à judicialização, né? Seja para determinados tipos de procedimentos, seja para uso de determinados tipos de tecnologias, né? Agora, isso para mim deve ser assunto do CEO, né? E da área de RH. Eu acho que o conselho ele precisa fazer a seguinte pergunta: como é que está a saúde mental na minha empresa? Ela está melhorando? Como é que são os fatores de risco? Eles estão subindo, estão estáveis ou estão descendo? Porque isto vai representar lá na frente, como você dizia, né, André? Né? Eu tenho que me preocupar com a sustentabilidade. Se a obesidade na minha empresa está reduzindo, eu estou num bom caminho. Se o nível de sedentarismo está caindo, eu estou num bom caminho. Se o nível de doenças crônicas está sob controle e vem caindo, melhor ainda. Tá certo? Se o custo total da saúde em relação ao IPCA ou à inflação médica, como é que está? Porque tem empresas que têm conseguido manter-se fiéis ao IPCA. Ou a Perfeito, outro indicador, qual o percentual do custo de saúde frente à folha de pagamento? Quanto eu estou gastando? O que é um bom indicador? Hoje tem empresas que estão gastando 25%, 30%. É um absurdo. E empresas estão se mantendo assim abaixo de 10%, que é um bom número. Mas para isso, né, o Ítalo conhece muito bem, né, Ítalo? A gente tem que investir nas causas e não ficar atuando nos problemas, nos sintomas, né? Então, eu preciso cuidar perfeito, da promoção da saúde, eu preciso cuidar bem da prevenção, eu preciso medir toda a minha evolução, e essa medição contínua e sistemática que vai dar disciplina que eu preciso ter para tratar de uma questão que é ongoing, ela não termina, é de longo prazo, é de presente e de longo prazo. Eu tenho que sempre estar sabendo e acompanhando. O conselho pode e deve cobrar do CEO essa gestão contínua de tudo que está acontecendo debaixo, né, da caixinha dele de CEO, né, em saúde na empresa dele. perfeito. Luiz, a gente está aqui nos nossos últimos momentos. E o que você trouxe aqui é importantíssimo. A gente está falando aqui do conselho e quais são os indicadores que ele vai cobrar, né? E parem de pedir só a sinistralidade. Se você tiver com 50% de sinistralidade, que parece ser uma boa, está pagando demais. Preço tem a ver. Você pode estar pagando overprice. Se você tiver com sinistralidade de 150%, mas você tiver com, né, você fez uma negociação que o preço ficou muito abaixo do risco da tua carteira, não é uma coisa tão ruim. Então, o que você colocou é um indicador muito melhor, que é o custo em frente a, a frente do salarial, porque a gente sabe que quanto maior o gasto salarial, mais o gasto, mais a utilização, né, a abrangência, tem toda essa.
o reembolso, quanto maior o nível salarial. Então, ou é percentual do gasto total, ou ticket médio. Você pode comparar, inclusive, com o ticket da ANS, que tem esses indicadores, mas parem de dizer se está bom ou ruim só baseado na sinistralidade. A sinistralidade é um indicador à parte que serve para os outros indicadores. Olha, eu estou com 10% de custo e com a sinistralidade controlada. Ótimo, né? Mas ela sozinha pode, inclusive, mostrar que você está pagando demais, você não negociou bem, ou o contrário, apertaram demais na negociação com o comercial lá no passado, controlou a sinistralidade, mas você já está com a aplicação aquilo que deveria. Então, muito bem colocado, Luiz. Eu acho que trazendo essa métrica aqui para a gente terminar, porque a gente está colocando assim, como é que eles vão medir? De repente, chega lá o RH, sinistrar 50%, está pagando, né? Não é uma coisa boa, pode ser inclusive uma coisa muito ruim. Então, muito bem colocado, Luiz. Eu acho que é um ponto que a gente não pode esquecer que são os indicadores de desempenho aí, são a isso, não é sinistralidade, ou é ticket médio, ou é baixo em relação aos parâmetros da ANS, ou um indicador maravilhoso que é quanto é que se está gastando versus o que você gasta total como funcionário. Isso tem uma relação um pouquinho mais linear aí do ponto de vista de indicador. E aí eu queria passar novamente, André, as palavras Então, aqui para os nossos encerramentos, o que é que vocês gostariam de eu, concluir? eu adorei seu fechamento agora, porque, assim, na questão de conselho, a gente nunca olha só um indicador para qualquer assunto né, de conselho, sempre tem, é uma base, né, futuro, passado e tal. E eu acho que é isso. E é isso que vai dar o nosso retorno sobre investimento, porque, afinal, eu acho que o Luiz e eu sempre falamos uma coisa, que o maior problema do programa de saúde é que a gente fala que ele é um benefício. E não deveria ser visto como um benefício, ele deveria ser visto apenas como um investimento, né? E como todo investimento passa dentro do conselho e tem que ter um retorno. Adorei estar aqui, eu acho que a gente podia ter ficado horas conversando de várias coisas mais, e obrigado pelo convite, então. Perfeito, eu agradeço enormemente a presença e as contribuições. Por favor, Luiz, agora Olha, Ítalo, últimas recomendações. acho que você fez contribuições preciosas aqui na sua coordenação e eu estou muito feliz de estar aqui também. E acho que só essa iniciativa de trazer esse tema para o Conselho é uma grande contribuição para fortalecer, né, um tema que, para mim, vai ser a agenda desse país, entre outras agendas, obviamente, mas uma agenda prioritária que o Brasil vai ter. E não só do Brasil, mas todos os outros países, né? E o Conselho não pode ficar, sem dúvida, alheio dessa questão na empresa que ele cuida. Ele pode fazer uma grande diferença de melhoria, inclusive e especialmente em provocar que essa empresa tenha a ambição de fazer, cuidar da saúde tão bem quanto cuida de outros temas dentro da empresa, para se tornar até uma referência no mercado em que ela atua. Então, muito obrigado pela participação. Perfeito, Luiz, eu que agradeço. Luiz, honra estar conversando com pessoas com tanta experiência e expertise no saúde corporativa, como você colocou. E aqui conversar ao fio e não conseguiríamos esgotar, né, todos os assuntos. Vai ser bem interessante. Esse assunto da judicialização vai ter um encontro aqui, inclusive com o Rogério Scarabel, que é ex-presidente da ANS, né, um bom período, inclusive durante a pandemia, vai poder discutir sobre o assunto e vários outros aqui que a gente vai poder um pouco aprofundar e agradecer a vocês pela disposição, abordagem aqui. Espero é, muitos assuntos aqui para os conselheiros, para os gestores, que acabam, né, sempre compartilhando esse momento. Um abraço, obrigado. Obrigado novamente para quem está nos ouvindo, nos vendo. E um grande abraço, André, Luiz. Um abraço a vocês todos aqui. Tchau, tchau. Obrigado, até Até logo. logo. Até.